gente! Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Bastidores da Vida Atípica. O melhor podcast que você vai assistir até hoje, já visto até hoje. Um podcast que passa muita informação sobre o nosso mundo atípico, sobre ter um filho atípico. Muita informação boa para vocês, muito conteúdo interessante. A cada episódio, convidadas maravilhosas para a gente passar aí bastante conhecimento para vocês. Estou aqui com a minha amiga e parceira Keila. Tudo bem, Keila? Oi, amiga. Oi, gente. Tudo bem? Já estava com saudade de bater papo. Né? E hoje é um dia muito especial, porque a gente vai falar de um assunto que eu acho que gera um desconforto muito grande. E, além do desconforto, também traz afago, quando acontece de verdade, que é o tema inclusão escolar. E nada mais, nada menos do que Najara e Thaís, são convidadas nossas aqui hoje. A Naja é uma mãe atípica, Thaís é uma tia atípica. E a gente vai deixar elas falar um pouquinho delas, brevemente, e trazer pra gente esse tema que é um tema, né, tão esperado por muitas pessoas, né? Sim, é um tema que gera muitas dúvidas, né? Então a gente vai hoje com vocês, meninas, tirar essas dúvidas. Vai lá, se apresenta para nós. Sou a Thaís, sou professora e diretora na Rede Municipal de São Paulo. Sou tia de um menino autista, ele tem 5 anos. E mesmo antes da descoberta do autismo dele, eu já tinha um olhar assim sensível com as questões de inclusão, né, enquanto professora. Mas acho que quando entra na família é bem diferente, né? Então, depois da descoberta do autismo do meu sobrinho, eu fui buscar mais conhecimento, mais informação, fiz formação, né? Sou especialista em autismo, sou formada em educação especial e inclusiva. E, de alguma forma, eu queria que a escola fosse inclusiva, que o meu trabalho fosse inclusivo em todos os lugares que eu atuo. Hoje eu atuo como diretora na educação infantil, como professora na educação ensino fundamental 1 e 2. Sim. E sou professora também da EJA, trabalho com jovens e adultos. Que legal. E aí eu busco, né, trabalhar, porque a inclusão não é só incluir as pessoas com deficiência. A inclusão é incluir a todas as pessoas que são diferentes ou precisam de uma atenção maior, né? No caso, né? Um ambiente realmente inclusivo para todos, os jovens, né? e adultos, por exemplo, eles, né, estão voltando agora, tiveram essa questão, né, que eles pararam de estudar na época da pandemia. Não, na época jovens, né, certa, crianças, né? Ah, tá. Tem as crianças, tem os adolescentes, então eu tenho vários públicos que eu preciso incluir, né? Na questão dos jovens e adultos é bem legal, porque eles estudam juntos, os jovens e os adultos. Então, eu tenho aluno de 15 anos e aluno de 70. Uau! Que legal. Né? Então, fazer esse trabalho voltado para a inclusão, não tão somente visando incluir pessoas com deficiência, né, mas a inclusão de todos. É uma inclusão geral, acho que, né, precisa, né? A gente não pode fechar o olho para as outras inclusões, né? E a gente realmente praticar a inclusão real, né? É bem importante. E aí, Najara. Eu. Só para completar a fala da Thaís, ela é mãe de 3 ainda, tá, gente? Uau, e esposa. E esposa. Isso aí, mulher. Quem quer dar um jeito, mulheres, né? quem quer dar um jeito. Tem uma filha futura advogada, de 21 anos, uma de 18 e um de 11. Muita coisa. Eles são típicos, mas cada um tem a sua diferença, né? Todos nós temos, né? Sou mãe pela diversidade também, que a minha filha é gay. Sim. Legal. De 21 anos, né? Então, eu tenho, assim... Você tem bastante lutas aí. Tenho. Muitas lutas, né? Cada um com as suas lutas e com as suas vitórias. Najara. Se apresente. Bom, eu sou a Najara, eu sou muitas pessoas, né? Tá, vamos lá. Hoje eu trouxe para vocês a mãe atípica, né? E eu tenho 2 filhos. A Ana, que é típica,
e eu tenho o Aron, que é autista, né? Além de mãe, eu sou professora, tenho formação em pedagogia e após o diagnóstico do Aron, eu me formei, me especializei em neuropsicopedagogia para entender e aprender, né, como que funcionam os processos mentais, a aprendizagem, para me ajudar a entender melhor o meu filho e acabei aprendendo um pouco mais sobre o mundo. Muito interessante. E essa sou eu, amo o que eu faço. Sou mãe solo, né, da Ana e do Aron, batalho muito e eu vim falar sobre inclusão, do ponto de vista da maternidade mais do que do pedagógico. Sim. Porque é bem difícil, né? A gente já sabe, a gente sempre fala isso. A gente sempre começa a falar de inclusão com a dificuldade. Isso me traz muita angústia, né? E é isso, eu não consigo ver com muitos bons olhos, não. Mas a gente vai lutando e Conquistando aos pouquinhos, né? Porque eu falo, como você vai falar de inclusão na vida, a Thaís vai falar sobre mais a parte escolar e você vai trazer para a gente sobre mais familiar, né? Mais convívio. É isso mesmo. E eu acho que para todas nós que estamos aqui na mesa, até mesmo você que tem uma filha, né, dentro da diversidade, é assim que fala, você pode me corrigir que Sim. eu sou meio leiga. Esse tema é um tema que dói. Dói. É um Dói. tema que dói. Lembrando que a minha filha também é gay. Ah, né? a sua menina também tem, Então, tá a gente dentro passa, da diversidade. Sim, a gente passa por situações extremas todos os dias. Eu sou mulher, num país extremamente machista, né? Uhum. E a gente está em desconstrução com relação a isso. Então, para falar de inclusão, eu nem preciso começar pelas pessoas com deficiência, pela necessidade de pessoas com deficiência. A gente pode falar pelo fato de ser mulher e ter que se incluir todos os dias no mercado de trabalho, sem trazer as nossas cargas, né? Nossos filhos, nossas dificuldades pessoais. A gente pode começar a falar de inclusão por aí. Sim. Só queria complementar a fala da Najara, que atualmente ela atua como coordenadora pedagógica, né? Nós trabalhamos juntos. E recentemente eu convidei ela para ser assistente de diretor. Uau, parabéns. Pois Muito é, bom, tá muito vindo bom. uma Ela vai promoção ter, aí. assim, Mulheres uma empoderadas. outra experiência, né? Legal. Na vida, na carreira dela. E a maior dificuldade dela em aceitar o convite era em questão ao filho, né? Exatamente. Porque a gente sabe que uma criança atípica demanda mais atenção, terapias, acompanhamento, né? E dentro da lei, dentro do que garante a legislação para o funcionário público, nós conseguimos adaptar os horários, os acompanhamentos e aí vai dar certo. Agora, falando de inclusão, essa é uma coisa muito boa, porque você precisa ter um grupo muito inclusivo para que isso aconteça. O que está acontecendo comigo é um exemplo magnífico de inclusão. Porque eu jamais conseguiria almejar, pensar, eu jamais pensei em ter qualquer cargo, né, dentro... De 40 horas, né? Exatamente, dentro da administração escolar, porque demanda muito, muito tempo. Uhum. E eu preciso dividir o meu dia para o meu filho, porque eu não tenho rede de apoio. E eu jamais pensei. Quando surgiu a oportunidade de entrar para a coordenação, já foi um desafio muito grande. E eu só me senti à vontade para concorrer, porque eu concorri ao cargo, porque a minha gestão é extremamente democrática e inclusiva. A minha gestora deixou bem claro para mim que ela sabia que a prioridade era o meu filho e que ela respeitaria e auxiliaria nisso. Gente, Parabéns, gente. Legal. Isso é o que o mundo precisa, né? Sim, você tem que ter todo ali todo mundo praticando a inclusão, todo mundo junto, né? E por que isso aconteceu? Porque a minha gestora, ela entende que uma mãe atípica, ela precisa de maior tempo com outras funções, mas que o tempo que ela estaria ali dentro do trabalho seria totalmente voltado para o trabalho, com total eficiência, porque eu precisaria dar o meu melhor para poder usufruir do restante do tempo com meu filho. Sim. Então, isso foi muito benéfico para todas nós, né? Mas sem o apoio da gestão democrática e inclusiva, eu jamais teria conseguido. Ninguém Eu olharia até assisti assim. um episódio de vocês falando sobre as empresas que não contratam as mães Não atípicas, apoiam, né? né? Não apoiam. É drástico.
E É drástico eu para as empresas, viu? No nosso caso, a gente, na prefeitura, eu não tenho poder de contratar ninguém, né? O máximo que eu posso ter é um assistente que é um cargo de confiança que eu posso escolher. Mas se eu pudesse, né, eu, claro, traria esse olhar, né, sim. esse acolhimento, inclusive com outras pessoas, com outras mães, que precisam né? em outros ter essa carga sentidos, horária né? mais flexível. Que tem filho pequeno, que teve um bebê ou que teve um problema na família, a gente sempre procura auxiliar, ou ter esse olhar. Sim, porque né? elas precisam trabalhar, né? A gente Exatamente. precisa trabalhar, Então, né? e essas pessoas, elas têm um foco muito maior. Sim, Porque elas realmente precisam dar o melhor delas para continuar ali. exatamente. Já que elas já têm, na visão das pessoas, né, dos conglomerados, dos grandes empresários, elas já têm uma dificuldade maior. Então, eles já esperam que ela sempre falhe. E a gente sabe disso, e sabendo disso, a gente vai dar o nosso melhor sempre. Sempre. E isso, quem perde com esse descarte dessas mulheres, dessas pessoas com deficiência, são as empresas, né? São essas faltas de contratações, quem perde é quem contrata, porque nós somos mesmo muito eficientes. Somos, e não é porque a carga horária é reduzida que a gente vai produzir menos, a gente vai trabalhar menos, porque isso já é comprovado, né, gente? Quanto mais você faz a pessoa trabalhar, menos a pessoa rende. Rende. Uma hora isso se trabalhar... torna muito cansativo e estressante, né? E a pessoa trabalhar feliz, trabalhar contente, trabalhar... Sim. Motivada. Que legal, acolhida, né? Olha a oportunidade que essa empresa está me dando, né? Você quer um excelente atendimento? Coloque pessoas para atenderem que sejam empáticas. Pessoas que lidem com as diversidades. Sim. Essas pessoas vão dar um excelente atendimento. Elas vão ser extremamente produtivas, porque elas querem ser vistas, elas querem estar ali. Né? Então, eu não entendo essa dicotomia, essa diferenciação que o mercado faz com relação às mães atípicas, às pessoas com deficiência em geral. E eu acho que você imagina a oportunidade que essas mães atípicas de voltar ao mercado de trabalho, o quanto isso melhoraria a nossa vida dentro de casa. A nossa vida, não só dentro de casa, mas assim, quantas oportunidades que hoje muitas mães, elas fazem coisas que a gente ouve de psicólogos, né? De mães que se tentam suicídio, de mães que abandonam seus filhos, de mães que acabam desistindo daquela maternidade, mas aí você olha e fala, nossa, mas ela saiu de casa, o que aconteceu? Não, ela saiu para não ver ver acontecer aos seus olhos toda aquela, né, tudo, eu falo assim, é muito difícil você não poder dar algo, principalmente para um filho, né? Não comprar um remédio, não ser provedora daquilo. Então, muitas vezes eu recebo ligações e falo assim, tá faltando um remédio, né? Eu gostaria de comprar. Isso mudaria muito se nós, mães atípicas, tivéssemos mais oportunidade no mercado. Claro. Então, eu acho que o sofrimento... Lógico que a gente não vai conseguir mudar o mundo, mas a gente consegue mudar um pouco na parte dele, né? Dando oportunidade. Dentro da visão capitalista, nós seríamos mais consumidoras, né? Porque mesmo... A gente não tem mãe atípica parada. A mãe atípica, ela faz bolo... Ela faz unha, ela vende perfume, ela presta serviço em residências, ela se vira dentro das possibilidades dela e da necessidade dos filhos. A mãe do meu sobrinho, por exemplo, ela é autônoma. Ela tem um salão de cabeleireiro, de beleza, né? E ela também se desdobra aí para conciliar o trabalho e alguém que fique, o transporte, a escola, e a tia, e a avó, e... Né? E a gente sempre dá um jeito, né? Sempre dá um jeito. Aí, se essa mãe chega no mercado de trabalho e fala, mesmo com todas essas potencialidades, esse poder, esse empoderamento, eu tenho o meu salão, sabe? Eu sou dona do meu horário. Se em algum momento, porventura, ela chegar no mercado precisando trabalhar, e ela, apesar de tudo isso que ela tem, de todo conhecimento, ela informar que ela tem um filho atípico, o mercado provavelmente vai fechar as portas para ela. Primeiro, porque já vê como um problema. Segundo, porque acha que ela acompanha uma deficiência também que impede que ela seja produtiva. Sim. Então, a gente precisa quebrar mesmo... essa cultura, né? A gente quebra essa visão. E a própria mãe atípica, ela já traz
esse fardo, assim. Ela mesma fala, ai, eu não vou conseguir, ai, não vai dar certo, ai, mas eu tenho que ir na terapia, ai, mas eu não tenho... Você fala muito. Como o tema é inclusão, a gente já se exclui de muitas coisas, né? Eu falo que eu fico me sabotando de várias coisas, minha psicóloga fala isso. Você precisa se deixar incluir, porque às vezes é você mesmo que se sabota. A gente precisa ser prioridade, muitas vezes. E a gente deixa de ser. Aquela velha história de colocar o oxigênio na gente primeiro para depois nos filhos. É que a necessidade do nosso filho é tão grande e o mundo não acolhe de forma alguma que se a gente... Automaticamente a gente quer acolher de todas as formas possíveis. Sim. Se deixassem, eu entraria na escola, eu ficaria na escola com meu filho, eu entraria nas salas de terapia, eu ficaria nas terapias com meu filho, porque eu entendo que o mundo não respeita o meu filho. Por ele ter uma deficiência, apesar dele ser cheio de potencialidades, extremamente inteligente, carinhoso, mas eu vejo, são tantos nãos, são tantos desrespeitos, muitas vezes sutis, muitas vezes gritantes, que eu acabo querendo colocar o meu filho na minha bolha. Sim. Mas a minha bolha é minha. É sua. E eu esqueço São disso. cidadãos diferentes, né? E são essas mães que chegam lá na escola, né, na escola que eu sou diretora, na escola que eu também sou professora, e que a gente tem que ter esse olhar, esse acolhimento, né? Quando elas chegam na escola, a gente recebe primeiro a mãe. Tá. Primeiro a gente recebe a mãe, conversa com a mãe. Primeiro a gente olha para a mãe. Tá. Depois a gente olha para a criança e conversa com a mãe para entender o que precisa, o que a criança... Cada criança é única e exclusiva, né? Exatamente. Então, a gente faz uma espécie de entrevista, né? Tem um checklist que a gente coloca todas as informações pertinentes. Inclusive, a gente tinha uma criança o ano passado que ela se regulava com um saquinho de tomate, de molho de tomate. Que coisa fofa, gente. E aí ele balançava, né, o saquinho. E a mãe estava extremamente preocupada se ele ia poder levar o saquinho para a escola, né? A gente falou, não, ele pode trazer o saquinho, sim, sem problema nenhum. Legal. Quando o saquinho dele perdia, estragava, a gente comprava um molho e fazia outro saquinho. Que legal. Exatamente. Que legal. Inclusão, né? Então, assim, mas Inclusão, no começo é muito difícil. A gente tem muitos problemas com as mães, Tá. porque elas chegam armadas, machucadas, totalmente. magoadas, desacreditadas, né? Tá. E até a gente fazer todo esse processo e passar para elas a confiança e elas passarem a confiar no nosso trabalho, demora, leva um tempo. Tem mães que não conseguem nunca confiar na gente, sempre desconfiam, sempre estão sempre com o pé atrás, mas porque a sociedade traz isso, né? Sim, Exatamente. sim. Eu acho que não... Mas a maioria, né, a gente tem essa grande... Esse cuidado de receber, perguntar como é que é, né? Isso, mas a maioria das mães, ao final do processo, elas acabam Respiram, acalmam e falam, ficando que legal, bem tô numa tranquilas, escola né? boa. A gente procura ao máximo, né? Atender de forma humana, empática, respeitando a necessidade daquela pessoa, né? Eu, quando entrei nesta escola em especial, eu já entrei falando pelo telefone. Liguei para a escola e avisei, olha, eu sou mãe de uma pessoa autista, né? E eu iria como professora. Mas eu já fui me justificando, né? Eu já fui colocando como se fossem os empecilhos. Olha, eu sou mãe de uma pessoa autista, tá? Eu tenho dificuldade demais com os meus horários, eu preciso do horário tal. E aí a pessoa que estava do outro lado na linha falou, ai, que legal, seja muito bem-vinda. Nossa, a gente vai formar uma parceria excelente. Que bom, eu queria muito falar com você. Esse mundo existe? Ai, Aí meu eu Deus. fiquei muito assustada e sem acreditar, né? Não, Fiquei... eu fico desacreditada. Existe, Deus. Pois é, a pessoa que me atendeu. A Thaís. Foi a Thaís. E quando eu cheguei, eu continuei com a mesma fala. Nossa, mas olha, eu não consigo ficar. Ai, o horário vai oprimir o meu filho, não vai dar certo. E eu teria a opção de ir para outra escola, né? A partir do momento que eu percebi que aquele horário não nutre, não bate com as necessidades do meu filho, eu poderia, ou minhas. Sempre vou falar meu filho porque é difícil eu me ver, né? Tá. Normal, né? Então, eu não iria ficar. E aí, mais uma vez, a gestão olhou para mim e falou, calma, a gente vai dar um jeito, você vai ficar, você vai conseguir. Quais são os horários do seu filho? Vamos sentar aqui e vamos organizar.
Aquilo foi muito assustador para mim. Foi a primeira vez que alguém olhou para mim e falou: calma, a gente vai se ajustar a você. Não se preocupa. E o mais interessante de ver isso acontecer é que não é só comigo. Existem pessoas que não têm filhos atípicos, que têm outras necessidades e que eu vi a gestão tentar ajustar também. E isso é inclusão de fato, né? Sim. Porque, no meu caso, existe a inclusão e a necessidade de acomodação. Eu preciso ser incluída e acomodada. Eu preciso me sentir bem naquele ambiente. Eu preciso... parte. É, parte. Né? Porque às vezes a gente não se sente Eu parte. sou uma né? peça de quebra-cabeça que não existe em lugar nenhum quebra-cabeça. Eu estou sempre por fora. E quando eu encontro um lugar que eu me encaixo, assim, que meu filho se encaixa também, meu filho é bem-vindo nesse Sim. ambiente, sabe? Isso é ouro, né? É uma Ainda pena nos que ele não dias pode de estudar hoje. lá, porque ele não faria, né? Ele não pra faria uma evolução adequada, porque ele é muito próximo a mim. Sim, Ah, aí então, teria... Ai, não muita pode. E dificuldade. aí, Thaís, a gente teve algumas perguntas, né, no nosso Instagram. E eu não peguei todas, porque eram muitas, mas eu acho que tem bastante pessoas e mães que sentem essa vontade de perguntar para quem está no dia a dia. Né? Hoje, as pessoas, os professores ou as pessoas que vão trabalhar nas escolas públicas, precisa ter um preparo de entendimento de inclusão na área de deficiência, ou isso a escola pode, tipo, mesmo que o professor não vá preparado, vocês têm alguma forma de auxiliar, preparar aquele professor? Como que está funcionando o funcionário quando ele chega para vocês? Sem esse preparo, como que vocês fazem? Como é o trabalho, assim, dentro da escola pública ou dentro da sua realidade como diretor? Então, dentro da realidade da escola pública, na Prefeitura de São Paulo, o professor tem uma valorização por conta de estudo. Então, quantos cursos ele fizer, quantas faculdades ele tiver, ele tem uma valorização profissional e salarial. Né? Então, a maioria dos professores buscam estudar, fazer curso, se atualizar, porque tem um retorno também, né? Tá. Mas nós temos recebido professores fora da rede, que são contratados, né? Tá. Que não são professores efetivos, que passaram num concurso. A maior parte desses professores chegam de casa. Tá? Mães que são pessoas que fizeram a faculdade e ficaram fora do mercado de trabalho ou conseguiram alguma coisa, mas não mais para no sentido de cuidador, não de educador, porque tem essa diferença, né? Sim. E aí, na escola, na escola que eu trabalho, nós promovemos esse conhecimento, esse curso, essa adaptação para elas, né? Tanto que o estudo do ano passado tem um estudo que chama PEA, Projeto Especial de Ação. O PEA do ano passado foi totalmente voltado para inclusão e de pessoas com deficiência e estudo das deficiências. Exatamente. Então, nós fizemos estudo de todas as deficiências. Que legal. Incluindo as que a gente não tem no público, né? Na escola também. Hoje, na escola, a gente tem um público grande de crianças com deficiência e vários tipos de deficiência. Tem não só autistas, né? Tá. A gente, só não temos surdo cego. Tá. Mas temos paralisia cerebral, cadeirante, Down, raros, autista, raros, Moebius. Tem uma criança que tem síndrome de Moebius, que era novo para a gente também. A gente teve que pesquisar, estudar, conhecer as especificidades. Ele também é autista, né? Então, assim, a gente está o tempo todo estudando, o tempo todo conversando, o tempo todo se atualizando dentro da escola. E o mais importante é olhar para essa criança, né? Sim, não perceber, adianta só ler ali, né? não adianta só ler lá no papel, porque no papel é bem diferente do dia a dia. A gente teve uma criança que entrou em crise, a gente demorou muito tempo para poder regular essa criança, mesmo utilizando todos os mecanismos que a gente já
tinha de subsídio que ele gosta, o que faz para ele acalmar, tudo que a gente oferecia, ele não correspondia e a crise não terminava. Então, nesse momento, a gente entra em contato com a família, porque, de repente, a família tem um outro mecanismo, acolhe de uma outra forma, né? E a gente é bem parceira também dos professores. Às vezes, o professor não sabe como lidar, não sabe como fazer, vem, chama a gente vai na sala de aula, a gente conversa com a criança, tenta entender. Tem criança que, no começo, não fica na sala de aula de jeito nenhum. Imagina. Tem criança que não fica no refeitório de jeito nenhum. Tem criança que não come nada, que fica lá das 7 até 1h da tarde sem comer, né? Então, não fica sem comer, né? Ela recusa o alimento, mas a gente vai oferecendo outras opções até... E também encontrar o que ela gosta. Isso. Ela não come no refeitório, a gente tira do refeitório, tem uma sala para ela. Legal. Tem uma pessoa que chama auxiliar de vida escolar, que chama AVE, que a gente chama de AVE, que acompanha, que auxilia. Então... Tem um preparo. Vocês vão sempre... Vocês estão sempre ali tentando alternativas. Exatamente. Essa é a palavra. E não só crianças com deficiência, né? Todas as crianças. Tem crianças que não têm deficiência, mas têm sua especificidade, sua particularidade. Criança que é agressiva, criança que tem problema familiar, criança que foi abusada sexualmente e a gente acompanha e precisa ter um olhar diferenciado, né? Sim, criança que tem problema que assa, de assadura, que tem que cuidar, tem que ter um olhar, um cuidado maior. Então, por isso que eu falo, quando eu falo de inclusão, é incluir a todos, mundo, né? Exatamente. Na questão das crianças com deficiência, precisa ter preparo... um curso, uma coisa mais específica, isso. Né? Legal. E hoje, a escola pública, eu não vou falar da privada, porque a privada tem um pouco mais de restrição para a gente estar dentro da privada, né? Eu acho que a pública ela tem um leque maior de possibilidades para os pais. Hoje, os pais atípicos, vou falar de pais atípicos, vocês têm muita dificuldade com os pais atípicos para incluir eles na escola? Muita. Eu acho que tem essa restrição, não tem? Eles, porque assim, ó, a gente oportuniza, por exemplo, reunião de pais, a maioria não vai. Tá. Apresentações das crianças. Eles já se excluem? Excluem-se, não deixam a criança não deixam participar. A criança participar. A gente liga, a gente cobra, vem. Nossa, a criança está dançando tão bonitinho, tá, né, tão bem na apresentação, tá, no ensaio. E aí, vou ver, vou falar com não sei quem, não sei o quê. E quando chega um dia, não leva, não vai. Acho que tem esse receio, né? Eu vou na reunião de pais, eles vão falar um monte do meu filho. Vão reclamar que ele não parou quieto, que ele bateu, que ele saiu da sala, que ele não ficou na sala. Então, já vai... E muitas vezes não é isso, porque no nosso trabalho... a gente procura focar nas potencialidades das crianças. Exatamente. Em tudo de bom que ela desenvolve, em tudo de bom que ela avança. A gente não foca, hoje ele não ficou na sala, hoje ele não ficou, amanhã a gente vai tentar que ele fique. Se ele não ficar, amanhã ele vai ficar fora de novo. Até o dia que ele se sentir confortável em ficar dentro da sala de aula, sentar. Nós tivemos uma criança que ela não ficava na sala de jeito nenhum, não tinha quem fizesse ela ficar na sala, e quando ela ficava, tinha que fechar a porta, senão ela saía, e ela também não ficava sentada. Criança de fuga, né? Hoje, essa criança é outra criança. Ela senta, ela faz as atividades, né? Ela tem Tem que ter paciência, né? Sim. E insistir, e não desistir, e não desacreditar. Porque você insiste quando a criança é típica. Você mostra para a criança típica todos
as possibilidades que ela tem ali naquele ambiente. Uhum. Muitas vezes ela não faz a fuga como a criança atípica, mas ela pede para ir ao banheiro de 10 em 10 minutos. Ela pede para beber água 30 vezes ao dia. E é permitido, ela pode sair tranquilamente. Ela vai no né? banheiro e não volta mais. Vai lá para nossa sala. Exatamente. Vai lá, vai para outra sala, vai para a sala da gestão, vai pedir bolacha na cantina, lá no refeitório. E as tias, ai, meu amor, vem aqui, toma. É porque assim, eu falo... Porque assim, eu já tive algumas acontecimentos comigo na parte desagradáveis, na parte de inclusão escolar. Por isso que eu te perguntei. Porque às vezes nós pais temos vontade de estar incluído na escola, mas são poucos, pelo que eu sei, né? Sim. De estar ali ajudando vocês, porque eu acho que quem vive visceralmente consegue levar para vocês mais possibilidades. Eu, quando vou entregar o Bernardo numa escola, eu levo a cartilha dele, eu levo a foto dele, como ele o diagnóstico dele, quais são as restrições, por que ele age assim, como converter. Eu levo para a professora e para a diretora um informativo. Sabe qual é o meu sonho? Não precisar levar isso, porque quando eu chegar na escola, a diretora e a professora vão dizer, vem cá, o que ele come? Mas ele precisa dormir? Ele fica sentado na sala? Como que eu faço quando a gente faz isso? A gente faz isso. Né? Mas eu não encontrei um lugar que fizesse isso com meu filho. Né? O papel, ele é muito frio, né? Você não... Como que a mãe, por exemplo, da criança que se regula com um saquinho de molho de tomate, ia explicar isso no papel? Em um papel, se eu não perguntasse como professor. Tá. O professor tem que querer saber. Quando você vê o professor interessado pelas necessidades do seu filho, você vai embora tranquila. Sim. Você sabe que tudo que acontecer ali com seu filho, que não esteja na alçada do professor, ele vai te procurar, ele vai ligar para você, ele vai te perguntar, ele vai ter uma proximidade com você. Porque eu acho que a inclusão, ela não vem só, assim, a escola, ela recebe um material para vocês trabalhar a inclusão. Mas eu acho que é da pessoa, sim, né? da Do pessoa. ser humano também querer abraçar aquela ideia. Vocês fazem mudança, vocês fazem diferença na vida de tantas pessoas. Eu acompanho vocês. Mas assim, o trabalho que a gente faz lá na escola é um trabalho em conjunto, é um trabalho em equipe, não é a Thaís. A Thaís é inclusiva, tem esse olhar diferente para as pessoas, tem empatia, mas ela tem um apoio leva, de todo mundo e todo mundo trabalha porque ali, todos os atores língua. da escola são na mesma linha. Os ATS, o pessoal da limpeza, o pessoal de apoio, o pessoal da cozinha, as meninas estagiárias, mães do pote, a VE, então, professor, legal, todo mundo trabalha junto e inclusive ontem a gente teve uma reunião com os transportadores do TEG. Nossa, e a transporte escolar gratuito. E a gente falou sobre isso, sobre como atender, sobre como tratar, inclusive as famílias, né? Porque a mãe que recebe a criança do transporte, ela não quer que ela está esperando a criança chegar com alegria, com saudade. Ela não quer que o transportador chegue e fale assim, nossa, hoje essa criança não parou quieta dentro do transporte, bateu em todo mundo. Não, tem um momento para a gente falar disso, tem uma forma como falar, né? E aí vocês passam esse conhecimento para eles também. Aí assim, aprender, né? cada pessoa vai absorver da sua maneira. Exatamente. Porque cada pessoa é de um jeito, né? Somos mas assim, lá na escola que a gente trabalha, a nossa equipe trabalha dessa forma. Trabalha em conjunto. E quem não trabalha fica com medo, né? Nossa, fica com vergonha. Não, eu vou ter que fazer, porque todo mundo aqui faz. Eu acho que essa conversa aqui, né? Quando a gente fala de temas de inclusão, a gente não precisa se fechar só em um tema, né? Não. É vasto. Você consegue falar sobre várias coisas que incluem a inclusão, né? Sim. E uma Dentro coisa da que escola. não só da escola, do dia a dia, né, amigo? Eu acho, também. né? Dentro da escola é o que a gente trouxe para a mesa, porque elas são profissionais da escola. Mas assim, não sei se já aconteceu com você. Mas aconteceu uma vez, uma coisa que eu acho que me deixou triste uma vez, que eu parei de ir nas reuniões. Por que eu te fiz aquela pergunta? Porque eu parei de ir na reunião, porque quando você chegar na reunião, não tem nada para o seu filho. Né? Não tem nada. 6 meses estudado,
Sim. Aí você chega lá e fica lá sentadinha na cadeira, né? Porque tanto a mãe atípica e não atípica quer saber o que está acontecendo, né? Por mais que a gente recebe lá toda semana, foi assim, mas você está ali na ansiedade de receber. Eu estava ali naquela ansiedade de receber, e as pastas foram chegando para todo. Você lembra dessa história? Você também lembra? Lembro, sim. E foi chegando, e eu achei que na minha vida eu nunca ia passar por isso. Eu achava que era coisa de televisão. E foi passando. No final, todo mundo, ai, que legal, não sei o quê. Aí eu assim, vocês não esqueceram de mim, não? Aí a professora olhou e falou assim, ele não fez nada. 6 meses? Ele não fez nada? Não, ele não... Então, ele não para, né? E aí, às vezes ele falta, chega atrasado por causa das terapias. Então, ele acaba perdendo. Eu falei, mas 6 meses ele não tem um rabisco? Gente, aquilo é uma coisa que fica na gente, né? Dói. Então, eu vejo vocês falando dessa inclusão que vocês estão levando, né? Vamos dar cristal pra Não, escola. lá A gente quer a as sua crianças escola, saem né? com um pacote cheio e todas as crianças fazem as mesmas atividades. Todas. Não tem... hoje a turma vai fazer um desenho e o autista ou o deficiente vai brincar com massinha. Às vezes acontece... Por escolha deles, Por né? escolha dele, Se ele ou quiser. porque ele não quer, ou porque ele não está bem, Entrou ou em desregulação. desregulou, e aí a criança desregulada não dá para você oferecer um guache para ele naquele momento. Mas Típica num e outro, atípica. típica e atípica. Num outro momento ele Ele pode vai fazer a sua lição. E se ele amassar, rasgar, se ele não usou a tinta, mas usou a tesoura, se ele usou a canetinha, aquele registro vai ficar guardado, É arquivado, como parte da aprendizagem dele. Legal. E vai ser apresentado para os pais, para as famílias, porque é importante. É parte da evolução dele, da aprendizagem dele, do momento que ele esteve ali. Sim. Ele fez aquilo. Sim. Então, ele Do vai jeito ficar dele, ali, né? dentro do portfólio dele. As pastas, elas são em ordem cronológica. As professoras colocam a data, né? Então, os pais também podem acompanhar a evolução de quando ele chegou na escola, o que ele produzia e quando ele terminou o ano, como que ele... A gente tem criança que escreve sozinha, porque a gente não alfabetiza. A função da educação infantil é a socialização, a autonomia e o letramento, né? Tudo dentro da ludicidade, É, do brincar. tudo lúdico. Vocês têm uma cartilha a seguir, né? Sim, a gente É segue assim o que fala? currículo. Não é, currículo escolar? é o currículo currículo da cidade. Da cidade, tá. Isso. Currículo da cidade. E isso é e para a todas as BNCC. escolas públicas? Ou não? Da prefeitura. Da prefeitura. No estado eu não sei como funciona, O porque estado eu é não diferente. trabalho. O estado não Diferente. tem educação infantil. É, né? e o estado também não tem educação infantil. Mas todo mundo recebe essa cartilha que fala? É um currículo. É um currículo. para poder seguir. É. Sim. Mas vocês podem, de alguma forma, como pessoas que estão na vivência, tem que seguir regra aquilo ali? Ou você pode Não, dar uma... O currículo Ele é a base. Ele é a base. flexível, ele é vivo, né? O currículo da cidade ele é vivo. Então, dentro das propostas que tem no currículo, a escola planeja as atividades, as ações. Por exemplo, o ano passado, nós fizemos um projeto Jardim. Tá. Jardim em todo lugar nasce. Ai, Foi que legal. incrível. Porque a nossa escola não tem uma área verde, né? Grande. A gente tem um espaço de solário muito pequeno. E a gente partiu da necessidade das crianças. As crianças iam nesse ambiente e começavam a falar que podia ter isso, podia ter uma árvore disso, e observava as formigas, os bichinhos de jardim, né? E aí nós sentamos, conversamos, planejamos junto com a equipe e desenvolvemos esse projeto, e o produto final foi um dia com a família na escola, e eles fizeram apresentações, foram vestidos, né, com os roupinha, temas, nossa, eu com as nem chorei nesse roupinhas. dia, Não, nem imagina. eu, né? Imagina. E- Foi incrível. Que legal. E, assim, a SME, Secretaria Municipal de Ensino, deu a opção da gente fazer o projeto Horta. Mas a gente tem um pedacinho de terra, totalmente insalubre, porque fica a céu aberto, né? Não tem o cuidado adequado. Então, ficou inviável para a gente fazer uma horta ali.
E aí a gente pode modificar o currículo, a gente pode colocar outra proposta dentro do que eles Porque ele apresentaram. é vivo, né? Mas antes de você chegar, a gente fez a horta lá. A gente só não eu comeu lembro. as coisas, né? Então, Porque a gente, gente fazia fez ali assim, a brincadeira. porque a gente tinha medo, né? Porque vem rato, não, gato, Sim. pombo, né? pássaros em geral. Então Pode fazer ali o plantio É e tudo mais, isso. mas não dá E aí, pra- na hora de, por exemplo, a gente plantava lá. Aí colhia com as crianças. Aí, agora a gente vai levar para a cozinha para a tia lavar e vocês vão comer. Só que aí era outra coisa. Era Aí a jogava do que aquele veio. ali fora Exatamente. e o bonitinho que Isso, e comia. aí Mas eles perdeu-se acham- uma eles parte muito achavam grande do que era de processo, lá. né? O projeto Jardim foi muito mais utilizado assim, porque as crianças elas manusearam do início ao fim, elas conheceram cada etapa, elas participaram de todos os plantios, elas conheceram várias espécies, elas manusearam tudo, brincar heurístico que a gente chama, né? Se frustraram quando não cresceu, quando a planta quando morreu, morria. Legal. ou quando colocou muita água, colocou água de menos. E a Legal. parte que os bichinhos começaram a aparecer, joaninha, gafanhoto, começa, né, a aparecer, nossa, né? foi muito interessante. Meninas, como que funciona, por exemplo, chega uma criança atípica para vocês. E é uma criança que vocês veem que talvez não vai ser totalmente alfabetizada, que não vai, como é que eu posso colocar? Se precisar adaptar algum tipo de material, vocês fazem essa adaptação? Sim. Vocês veem o Totalmente. que a criança necessita Sim. para ver que tipo de adaptação ela precisa para o material dela ou para o aprendizado. Às vezes não vai passar uma coisa mais complexa para ela, vai passar alguma coisa mais simples. Como que funciona? Então, a gente não trabalha com alfabetização, né? Com o que vocês trabalham, né? Mas no meu caso, que eu sou também alfabetizadora, como professora, e sou professora de artes. Tá. E a gente faz essa adaptação De acordo com da a necessidade atividade. da criança, tá. De acordo com a necessidade. Por exemplo, eu já tive aluno que não registrava. Ele não conseguia fazer o registro, mas ele era oral, verbal, oral. Então, eu dava aula para ele na oralidade. A prova dele, né, a avaliação era tudo oral. Tá. Ele não tinha nenhum distúrbio, assim, nem nada, nenhum transtorno de aprendizagem, mas ele era... no tempo Ele não dele, conseguia escrever ainda. depois eu soube que ele, no tempo dele, conseguiu aprender a escrever, fazer o registro. Tá. Porque a sociedade também cobra isso, né? Tem que escrever e tem que escrever com letra de cursiva. Cursiva. Com letra cursiva, Só que é a existe aqui letra no de Brasil mão. essa letra, né? E a gente não vê essa letra em lugar nenhum. Eu, por exemplo, escrevo com letra cursiva, mas eu dou aula com letra bastão. Letra bastão. E os alunos adoram, principalmente os adultos da EJA. Eles falam, nossa, professora, adoro essa letra, gosto Mais muito fácil dessa de- letra, mais né? fácil de ler. E aí eu falo, a gente fala a função social da letra cursiva. Ela não tem função social. Você não vê no ônibus escrito com letra cursiva, né? É verdade, fica ruim a leitura, né? Ó, no meu trabalho, tanto como diretora como professora, eu procuro me adaptar ao que a necessidade da pessoa. Tá. Sempre. Então, nesse caso, se eu percebo que o aluno, ou a criança, ou o adulto, precisa de alguma adaptação, eu vou buscar atender da melhor forma possível. Ele nunca vai ficar lá, hoje eu vou dar uma prova, ele não sabe, então ele vai ficar ali no cantinho ali, fazendo um desenho Outra coisa, livre. Tá, entendi. Não, você vai proporcionar para ele participar da mesma atividade. Exatamente. Tinha uma criança na escola que ela tinha dificuldade para pegar o talher. E aí, a gente observando, isso a família não passou para a gente, mas a gente via muita dificuldade. Ele usava a mãozinha para colocar a comida no talher, né? Não pegava direito. E a gente pensou na possibilidade de colocar uma colher adaptada para ele, né? O talher. Tem Só um quando a talher, gente- não tem? Tem. Virgindinho? Tem. Aí a gente foi pesquisar. E aí a gente foi tentar comprar. Mas aí, nesse processo, a professora conseguiu ensinar para ele. Então, não precisou. Que legal, que E legal. tem situações que a criança consegue, né, fazer as pessoas ao redor fazem os manejos e a criança aprende. Bacana. E é a nossa primeira tentativa. A gente vai tentar fazer com que essa criança evolua Tá. naquela dificuldade dela. Tá, Né? A gente vai apresentar todas as alternativas possíveis, vai ver se ela se adapta a alguma, se ela gosta, se ela quer. E partindo do momento que ela não se adaptou, que ela não quis, aí a gente vai procurar a maneira que ela se adapta. Aquilo, Legal. né? A gente tem também essa flexibilidade.
Tem aqui, que eu acho que vai dar um resumo no que a gente estava falando, de inclusão. Vocês, como mães, professoras e diretoras, porque além de diretora, você é professora, e hoje você está aí, né? Tia, e também dá aula para adulto, dá aula para adolescente, você tem uma diversidade, né, legal aí de falar. A Najara é mãe e hoje foi professora e hoje ainda está sendo professora? Serei eternamente. Né? E eu vou falar assim, como vocês, na vivência de vocês, tem uma pergunta aqui, eu não sei se eu vou fazer ela igual, mas dicas para ter uma melhor inclusão escolar. Eu vou falar diferente. Dentro do que vocês vivem, tem muita gente que fala, né? Tem muita gente que fala assim, nunca vai ter escola com inclusão. A inclusão real não vai existir. Será que um dia vamos chegar nesse patamar de falar assim, meu filho é incluído, né? Nossos filhos, o familiar é incluído. Eu sei que isso está longe de acontecer, eu sei que, ou não, mas assim, eu sou leiga porque eu corro atrás da oportunidade, onde eu vejo inclusão, eu acho que você também, a gente está correndo atrás, ali é mais inclusivo, eu quero ir ali. Na perspectiva de vocês, assim... Pela experiência. Pela experiência, né? Porque, assim, é um trabalho em conjunto, né? Então, assim, tanto nós, pais e mães, temos que dar dicas para a escola, para vocês, para saber como que vocês podem ajudar o nosso filho. E também da escola, igual vocês fazem, de... passar aquele tempo com aquela criança, ver o que ela precisa, é uma troca. Tem que trabalhar todo mundo em conjunto. Então, acho que pela experiência de vocês, o que vocês dariam de dicas, até para passar para outras escolas que estão assistindo a gente aqui, que elas podem melhorar alguns pontos dentro da escola deles para se tornar mais inclusivos, talvez melhorar o diálogo com a família. Acho que eu vou sair com vocês. Eu vou começar como mãe. Isso, vai. Como mãe, o que eu espero de uma escola quando eu vou lá verificar se o meu filho pode ser matriculado nesse lugar? Eu espero que quem me atenda já comece falando, olha, eu não sei trabalhar com seu filho ainda. A gente não sabe, mas a gente está disposto a aprender. A gente quer conhecer o seu filho é muito bem-vindo aqui, mas a gente precisa conhecê-lo, a gente não tem receita e a gente vai trabalhar em conjunto. Você topa, mãe, participar da vida escolar do seu filho, no que a gente precisar? O quanto você está disposta a participar? Eu gostaria muito, a primeira coisa que eu gostaria que a escola fizesse, né? Com relação ao meu filho. Vamos trabalhar juntas. Eu tentei várias escolas particulares, sofri muito. Professor já veio falar para mim que rezava todos os dias para o meu filho melhorar dessa doença. Meu Deus. Outra escola deixava meu filho do lado de fora, fizeram um cantinho de dinossauro do lado de fora. Já que ele não fica na escola, o que a gente fez, mãe? Olha que lindo. Meu filho já não ia para passeios porque a escola não sabia lidar com ele, né? Tiravam as assistentes, as auxiliares, não me avisavam, eu só percebia por causa do comportamento dele. E ele só tem 5 anos. Foram situações assim muito grotescas, Imagina, você vai num lugar para ser bem atendido, você é mal atendido, você não volta mais lá, né? E aí você não sabe onde tem um bom atendimento, você fica perdido. Então, não vou mais, por exemplo, numa padaria, não vou mais comer pão, porque todas as padarias que eu vou me tratam mal. Como que eu faço para comer um pão em paz? Né? É uma analogia tosca, mas é bem isso. E eu encontrei um refúgio na escola pública, eu acredito demais no atendimento da escola pública municipal. O trabalho que é feito, tem cartilhas agora para lidar com altas habilidades, com pessoas dentro do transtorno do espectro global do autismo. Eles têm órgãos que estão focados nisso. A demanda está muito maior, né? Tem muitas crianças que estão recebendo laudo. Eu costumo dizer que todo mundo daqui a alguns anos vai ter um laudo, porque é bem isso. A medicina vai avançando aí e a gente não é que tem mais gente autista. Nossa, tem mais gente com depressão, tem mais gente autista. Não é isso. A medicina está avançando e está trazendo a oportunidade dessa pessoa encontrar quais são as dificuldades patológicas, neurológicas dela. E então tá bastante chegando autista adulto, né, que está descobrindo. E outras deficiências também, que não é só o autismo, né? Sim. Que hoje as pessoas têm mais facilidade de encontrar um médico, alguém que laude, porque tendo laudo, foi uma entrevista que a gente fez recentemente, né, com uma advogada,
que ela fala, um laudo bem feito, né? Um laudo bem esclarecido para levar a uma escola, ajuda também a escola, né? Ajuda, mas quando se trata de inclusão, eu não preciso do laudo para reconhecer que aquela criança tem necessidades diferenciadas. Isso é uma dica, porque muitas escolas só com laudo. Não, imagina, é uma das primeiras coisas que ele faz. Tem laudo? Bem assim. É tanto que tem uns órgãos da prefeitura que trabalham em parceria com a escola pública que a gente pode fazer o relatório da criança quando a gente percebe que ela tem uma necessidade, né, diferenciada. Ela não precisa ter laudo e ela vai ter o acompanhamento desse órgão, independente do laudo. Sim. O laudo, ele serve para você ter alguns direitos, benefícios. Né? Benefícios, direitos. E, geralmente, o laudo ele é muito útil quando não há inclusão. Você precisa esfregar o laudo na porta de um parque, sabe? Você precisa esfregar o laudo na porta do hospital mesmo. Em todas as filas que você vai pegar, em todas as situações que você vai pegar. Quando você precisa esfregar o laudo na cara de alguém, é porque não existe inclusão ali. Então, na escola inclusiva, o laudo não é necessário. O meu filho, ele não tem laudo, mas ele não come arroz. Eu preciso passar essa informação para a escola, e a escola precisa respeitar que o meu filho não come arroz. A escola não vai servir arroz para o meu filho? Também não é assim, mas a escola vai fazer uma adaptação para que aquela criança consiga, né? E aí ele não come arroz na sua casa, mas na escola ele come. Na escola ele come. Tem muitas dessas histórias, né? São as famosas barreiras atitudinais. Eu sei que meu filho não gosta, então eu nem ponho. A escola precisa saber que o meu filho não gosta, para a escola trabalhar isso, para que o meu filho ultrapasse essa barreira. Exatamente. Então, a escola, eu queria muito que a escola inclusiva fosse uma escola aberta a receber o meu filho como ele é, independente do laudo que ele tem. Mas como que ele é? Mãe, do que a gente precisa saber? Mãe, eu posso te chamar quando eu tiver dúvidas? E como que a gente vai fazer a adaptação dele, mãe? Eu não preciso estar na escola porque eu vou tirar a autonomia do meu filho. Mas a escola precisa ter acesso livre a mim e eu preciso estar disponível para a escola quando a escola tiver dúvidas. Isso não se trata só da criança com deficiência, mas a criança com deficiência apresenta mais essas necessidades. E as escolas, a maioria, não entendem isso. Né? Quando eu chego na escola e o professor me diz que foi tudo bem, todos os dias eu entendo que não está havendo inclusão. Porque aí eu descubro depois que a coleguinha fala, olha, a professora não dá aula direito aqui não, porque a criança não para de correr, viu, mãe? A própria criança, a coleguinha, fala. Eu acho que isso é muito importante, até te interrompendo nesse ponto. Tem que ter um feedback. Sim. Sabe, assim, um pouquinho... Por exemplo, próximo, não pode ser fala. longínquo. Não dá pra eu receber todo dia. Ah, não, foi tudo bem com a Cristal. Claro que não. Como é que foi? Fez alguma coisa diferente? A amiguinha foi, conversou? Que a minha filha, ela tem uma síndrome rara e ela também tem o espectro autista junto da síndrome. Então, ela é uma criança que gosta de ficar mais reservada. Ela não interage muito com as amiguinhas da sala. Mas isso eu só fui saber recentemente. Então, eu acho que tem que ter esse mais próximo, né? Essa proximidade. Esse respaldo, assim, olha, Fê, hoje foi legal aqui, assim, assado. Isso é tão interessante, ter uma criança, né, na nossa escola que ela seria transferida. E a família foi lá informar que ela seria transferida para outra escola por questões pessoais da família. Eu falei, e essa criança é uma criança que trabalha a inclusão maravilhosamente bem. E aí eu expliquei isso para a família. Eu falei, poxa, que triste, ela vai embora, mas ela trabalha tão bem inclusão aqui, com alguns coleguinhas autistas. Os coleguinhas têm uma proximidade muito grande com ela, ela tem uma facilidade muito grande em lidar. Eles vão sentir muita falta dela. E aí a mãe ficou olhando e começou a chorar. E falou pra gente que não ia tirar mais. Falou, então não vou tirar mais. A minha filha está aprendendo muito mais aqui do que vai aprender em qualquer outro lugar. Na verdade, ela continuaria sendo inclusiva em qualquer outro lugar, porque é da criança. É dela, né? A escola apresentou a inclusão para a criança. Tipo, a criança foge da sala, a professora não precisa ir buscar, porque essa criança se prontifica aí e ela vai buscar a criança, dá a mão. E volta para a sala com a criança. A gente o professor deve chorar o tempo todo. E brinca, interage. Sim, dá vontade de chorar até agora. Agora dá, nossa. e Brinca, é isso interage. que a gente quer ver. A gente ensinar consegue. Pros pequenos, Então, desde pequenininho, respondendo a né? pergunta... Obrigada, Najara. Eu acho que... Primeiro, começa de dentro da pessoa. Se a pessoa não tem essa empatia, não tem esse ato de se colocar no lugar do outro, de acolher as pessoas, não vai acontecer a inclusão em lugar nenhum. Nem na escola, nem na fila do mercado, nem no hospital, na rua, em lugar nenhum. Sim. Primeiramente, isso.
Na Prefeitura de São Paulo, que é a minha realidade, né, onde eu trabalho, onde eu vivo, é a maior parte do meu tempo. Onde ela mora? Que eu moro, onde eu moro. É a segunda casa? Das 7 às 23. É a primeira casa. Das 7 da manhã às 23. A gente tem esse trabalho de inclusão. Na rede, a gente tem formação, a gente tem os órgãos de parceria dentro da prefeitura, os setores que acompanham as famílias, que acompanham as crianças, que acompanham os professores, que acompanham o nosso trabalho como gestores, né? Então, eu me sinto muito feliz em trabalhar na Prefeitura de São Paulo, porque eu tenho esse suporte, nós temos, né, esse suporte enquanto profissionais. Legal. A menos que o profissional não queira. Se ele não quiser, não tem o que fazer. Tá. Não tem jeito, né? Tá. A gente não pode obrigar a pessoa a querer praticar a inclusão, Sim, né? não Ela tem que ter como. Um coração ali, Tem né? que ter isso, tem que vir de dentro da pessoa, né? Mas a rede municipal de São Paulo é muito boa nessa questão da inclusão para Legal, todos, que bom para os saber. gestores, para os professores, para as crianças e para as famílias, principalmente para as crianças, né? Claro que não é o ideal ainda, não é o ideal. Nós sonhamos com cada criança com deficiência tenha um professor estagiário, um professor auxiliar que é estagiário. Na prefeitura a gente fala estagiário. É um estudante de pedagogia que acompanha essa criança na sala de aula e acompanha a criança e a turma, né? E auxilia a professora. Mas ela mais auxilia porque ela ainda está aprendendo, ela ainda está estudando. Então, a gente não tem nem como exigir muita coisa dessa profissional, né? Que ainda está em formação. E essa profissional, desculpa te interromper, ela é contratada quando tem uma criança com deficiência dentro da sala de aula que precisa de um acompanhamento? Tipo, Não. Mateu, não tem nada a ver. O módulo de profissionais por escola são três estagiários por escola. Um de manhã, um no intermediário e um à tarde. Porém, não existem profissionais que tenham interesse suficiente. Hoje, os cursos de pedagogia estão vazios, né? As pessoas não estão se interessando pela profissão, Entendi. pelo ofício, né? Que triste. Mas, assim, são várias questões. Tá, Parte da questão salarial, que eu, na Prefeitura de São Paulo, não considero um salário ruim, um mau salário. Né? Não é defasado. Não é defasado, mas para entrar na Prefeitura de São Paulo, precisa prestar um concurso, né? Tem todo esse caminho aí. Né? Uma preparação. Mas as pessoas vão optando por coisas mais rápidas, mais fáceis. E ser professor não é fácil, não é rápido. Eu costumo dizer que a pessoa nasce professora, ela não estuda para ser professora, ela já nasce. Eu nunca quis ser professora, mas eu dava aula para os meus bonecos, para meus ursinhos, meus bichos de estimação. E então eu já estava ali em mim. E então, assim, tem essa contratação, está aberta o tempo todo pelo CIEE. Então, o profissional que está estudando pedagogia, que quer estagiar numa escola, receber um salário, né? Um salário até bom, legal, por 6 horas, né? Para acompanhar as crianças em sala de aula, auxiliar a professora. Está aberto no CIEE. É só se inscrever e vai passar pelo processo seletivo, né? Todo. Tá. E aí a prefeitura contrata solicita ao CIEE que contrate esse profissional. Tá. Só que hoje a gente não tem pessoas suficientes para atender a rede. A demanda. A É muito demanda. grande. A demanda é grande. Então, às vezes, chega uma mãe na escola e fala que quer um auxiliar. Primeiro ela quer um AT, né? Ela pede um AT. Aí a gente explica que o assistente terapêutico não é da escola, que a escola não oferece, que ela pode solicitar pelo convênio ou por outros órgãos, ONG, né? A gente também
não tem esse trabalho terapêutico na escola, né? A gente trabalha mais a parte pedagógica, a parte terapêutica, a gente acompanha com a família, a gente tem parceria com psicólogos, com ATs, né? Das famílias mesmo, Mas que não até é uma auxiliam a obrigação da gente. escola Não, esse AT. não, Tá, não. entendi. O Tá. assistente terapêutico, não. Não. Tá. Não é uma obrigação da escola e não conversa com a rede. Não Tá. conversa com a nossa proposta, que é totalmente voltada para o pedagógico. Em casa, mas a gente estuda, a gente conversa, a gente, né, analisa. A gente nunca teve. Quando ia chegar, a mãe tirou a criança da escola. Tá. Colocou Mas, por em exemplo, outra até rede. acredito que seja dúvidas de muitas pessoas também, e uma minha também, por exemplo. Então, a criança, ela tem necessidades especiais e ela vai entrar numa escola pública. A escola pública, ela não fornece esse AT para a criança. Mas e se a criança necessitar? Para ficar dentro da sala de aula, ela precisa desse profissional ou de um auxiliar? Funciona igual escola particular. Tem que fornecer pelo menos um auxiliar para ajudar essa Sim. criança. Não, Não necessariamente um AT, mas um auxiliar para essa criança. Então, aí entra essa questão. A gente a gente precisa estudar, analisar, verificar a real necessidade. Tem criança que o profissional acompanhando atrapalha ela. Ela perde a autonomia, ela perde a capacidade de decidir, de levantar, de andar, de correr. Ela fica presa a um outro corpo, Tá. que seria ali o auxiliar. Então, o auxiliar, ele fica avulso. Ele fica na sala, ele ajuda uma criança, ajuda a outra, fica com olhar naquela criança. Quando ela precisa, por exemplo, ajuda motora. Vamos fazer uma atividade com tesoura. O auxiliar vem, não corta para ela. Ele vai ajudar a auxiliar, ou ele vai auxiliar as outras crianças e a professora regente vai auxiliar aquela criança. Então, todo o nosso trabalho ele é voltado para a autonomia da criança. Não é que a criança vai ficar lá jogada num canto e esquecida e abandonada. Não, até porque dentro da nossa realidade as salas de aula são... o espaço físico contempla que o professor consiga ter ali a maior proximidade com todas as crianças. Tem as mesas que são agrupadas, então toda uma dinâmica que favorece isso, né? O ideal seria que as salas tivessem menos crianças, que fossem menos numerosas, por exemplo, tivessem 12 crianças. É o sonho de todo professor. Exatamente. Mas, infelizmente, a gente tem muita criança fora ainda da escola. Não tem escola para todo mundo. Então, a gente não pode pensar só na gente, claro, né? Gente, é um assunto longo, mas eu acho que o muito, nosso horário já deu. Né? Que pena. Uma pena, mas eu acho que são assuntos que é importante trazer. Sim. E que a gente vai trazer mais. Eu acho que vocês fica estendido aqui para vocês a gente continuar mais depois sobre várias coisas, porque vai surgir mais dúvidas. Sim. Não é cortando, mas a gente tem tempo, né? Senão fica muito extenso. E a Fernanda vai agradecer vocês, né? Agradecer todo mundo. E também fica o convite, meninas. Se vocês quiserem, a gente pode combinar uma live no YouTube pra gente falar mais sobre. Deixo aqui até para vocês que estão nos assistindo deixarem nos comentários se vocês acham interessante ter essa live, quais assuntos que vocês têm dúvidas com relação à inclusão também, porque a gente tem um monte aqui, né? E para a gente poder fazer essa live para vocês, trazer mais conteúdo, mais informação. Muito obrigada pela presença de vocês, por ter trazido um assunto muito legal, por ter aceitado o nosso convite. Muito bom. Foi. E, gente, sigam a gente no YouTube, ativem o sininho, as notificações, manda para todo mundo que vocês acham que esse conteúdo é relevante, que tem dúvidas sobre inclusão escolar. E quero agradecer aqui também, deixar os nossos agradecimentos para os nossos colaboradores, o pessoal do estúdio XPXT, ao meu sócio Carlos Fortuoso, que também está aqui ajudando a gente, né, o pessoal continuar a nossa batalha aqui, né, a levar isso aqui para muita gente.
E é isso. Eu também hoje queria deixar um abraço, não posso esquecer, de um pessoal de um salão, pessoal do Legacy, que me abraçou ontem. Eu estava totalmente sem vontade de me arrumar, sem vontade de, né, de aflorar. E eles falaram, não, vem aqui, a gente vai cuidar de você para amanhã você tá, né? Bonita a gente não fala, mas tenta. Linda. Então, obrigada, gente. Muito obrigada. Eu falei que eu ia mandar um beijo para vocês. Então, pessoal do Legacy, muito obrigada. Najara, Thaís, a inclusão, ela existe. Eu sei que está muito longe de ser perfeita, mas ela existe e vocês são exemplo disso. Exatamente. Muito obrigada. Muito Gente, obrigada. Eu me sinto abraçada. Beijo Obrigada, e voltem sempre. A meninas. porta está aberta para vocês. Muito obrigada. Obrigada, gente.